e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos, a todas. É com grande alegria que a gente chega a essa casa nessa noite, trazendo tantas lembranças positivas, referenciais emocionais muito bons. Conversávamos à mesa sobre algumas tardes de domingo nesta casa, na época de juventude, quando São Pedro Aldeia não tinha ainda grupo espírita, e saíamos de lá com muita alegria, da zona rural de São Pedro, para passarmos nesse salão muitas tardes maravilhosas de juventude, onde atrás dessa parede de tijolos nós tínhamos um espaço com cortina, e aí a arte, né? A expressão, como os espíritos nos falam, de que a arte pode ser um canal de construção do belo, do bom, a serviço do Cristo. E muitos momentos de confraternização entre jovens que hoje estão no movimento espírita, que fundaram casas, que estão aí na seara do Cristo. E, em especial, eu durante o dia também mentalizei, eu queria deixar registrado nesses 96 anos, já que é uma atividade de comemoração desse posto avançado de luz aqui em Cabo Frio, mas que não beneficia só Cabo Frio. Cada posto de luz onde pessoas se reúnem em torno do Evangelho, em busca de paz, de amor, há um benefício muito maior do que a questão geográfica, que a gente se limita. Aqui começa São Pedro, aqui termina Cabo Frio. Para a espiritualidade, nós tentamos assim imaginar o quão grande é o trabalhador de Jesus na esfera de planificação espiritual. Não temos noção. Porque 96 anos de trabalho, pessoas chegando, abrindo o Evangelho, orando, quantos fluidos, quantas emanações, quanto socorro espiritual de pessoas que chegaram aqui às vezes tristes, angustiadas, porque a depressão não é só um quadro desse tempo. Já havia pessoas também em processos obsessivos muito dolorosos. E aí a gente traz na figura de dois desencarnados, quiçá já estejam até entre nós reencarnados, mas eu gostaria de iniciar com uma forma de gratidão em nome dos meus pais, que já desencarnados, meu pai Francisco, minha mãe Filhinha, que buscaram nessa casa e aí por alguma questão de ajuste de horário depois passaram para o Amor e Caridade, mas as lembranças são muito ternas da forma como Dona Milota e seu César cuidaram muito bem dessa casa, como um jardim do Cristo, a trazer o perfume do amor para balsamizar as dores. E que esse é o legado que não só eles deixaram. Claro que nessas dezenas de anos de funcionamento do Trabalhadores, muitos outros que permanecem encarnados, mas com certeza o banquete espiritual que é formado no mundo espiritual, quando uma casa comemora aniversário, em nome do bem, em nome do amor, a festa. E o Cristo não fala de uma festa do reino como nós comemoramos. É uma festa do reino dos céus. E a gente vai falar um pouco disso para falar de bem-aventurados os pacificadores. E que a gente fique, para quem não conheceu, fique a curiosidade. Quem é Dona Milota, que o Evaldo mencionou? Quem é seu César? E aí é um pouco de mergulhar na história, que nós estamos passando por aqui hoje. Mas quem fez a história anterior? Porque a gente vive um momento muito do descarte. A perda de historicidade. É muito triste a gente ver pessoas que já não dão mais valor à história do outro, o que o outro fez de bom. E se a gente vai falar de bem-aventurados os pacificadores, em algum momento nós que estamos aqui, num corpo mais jovem, ou já numa fase mais avançada da vida, todos nós somos convidados a sermos dispensadores da paz, a sermos dispensadores de misericórdia. Essa é a função do cristão no mundo. Não tem como
ao assumirmos o título de eu sou cristão, eu sou espírita, de eu negar a mim mesmo a condição de colaborador de Deus num momento tão grave que a Terra está passando. E aí como que a gente pode iniciar essa conversa? Problematizando. Mas como que eu, que estou em conflito, que estou com as minhas guerras internas, que eu estou com a minha mente conturbada, eu não consigo organizar as minhas agendas, eu não consigo dar conta das rotinas do que o estado de consciência e de encarnado me exige, e imaginar que eu possa ser um pacificador dentro de casa, no trabalho, no trânsito, na praia, no Jacaré, em Jardim Esperança, ou na Coreia do Norte, ou como que eu entendo a relação Coreia do Norte e Estados Unidos, e o que tem a ver com isso, e como que eu posso contribuir, se está tão longe ou se está tão perto. O que está tão perto é o que está dentro de nós. E se eu não consigo ainda me pacificar, se eu ainda não consigo resolver as guerras internas, não é para a gente se afligir e nem achar que a gente vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, porque nós estamos a caminho, nós estamos em construção. Então, na verdade, o convite da noite é muito mais de reflexão para nos ancorarmos no reservatório de misericórdia que nós temos, porque o Pai nos ama, nós não estamos sozinhos. E aí a gente começa trazendo justamente essa reflexão em João, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa mensagem é curativo para as nossas almas nessa noite, é a anestesia se a ferida é mais profunda e dói muito, porque a gente está percebendo que até mesmo alguns religiosos com tanto conhecimento, e aí a gente vai ver os filósofos, tanto do final do século XX quanto os da atualidade, dizendo que a racionalidade não dá conta da nossa totalidade, e aí a gente vê saltos fantásticos no campo da psicologia, e aí um pouco junguiana, e na nossa doutrina Joana de Ângeles, com a psicologia transpessoal, para justamente nos colocar num autocentramento. Você não é só um cérebro que tem que saber muito. Você precisa também se assumir como espírito evoluindo. E nessa de se assumir espírito, você se assume filho de Deus como herdeiro da perfeição, mas ainda na perfectibilidade. Você não tem que exigir de você estar em paz 24 horas por dia. Você não tem que exigir de você a responsabilidade de mudar as outras pessoas e as situações que estão fora do seu controle. Mas onde que você tem o controle? Então, não se atemorizar diante de todo o quadro que está à nossa volta e a gente entender que, ainda que seja uma hora grave de ligar a televisão, e eu não vou detalhar isso, e nem quero que vocês entrem num quadro mental das cenas, mas 5 minutos de qualquer canal aberto da nossa televisão, nós vamos ter um cenário muito ainda sangrento das guerras que existem dentro dos lares, né, o feminicídio com as estatísticas aumentando muito, e aí vai. Então, na verdade, a gente percebe o quanto que o planeta está precisando de pacificadores. E se o Cristo diz que felizes, porque a bem-aventurança é anunciar que felizes são os que pacificam, porque serão chamados filhos de Deus. Mas filhos de Deus em que reino? Não ser filho de Deus num reino que coloca o ter acima do ser, o possuir como uma grande fonte de felicidade, mas ser filho de Deus chamado como pacificador, mas no reino daquilo que o Cristo prometeu que é interno. O reino dos céus está dentro de vós. É essa reflexão que a gente quer caminhar nessa noite. E a gente vai alcançar uma fala de Mahatma Gandhi. Para curiosidade, nós sabemos que desde que foi instituído o Prêmio Nobel da Paz, vários receberam, né? Martin Luther King, outros importantes na esfera de luta, mas o Mahatma Gandhi, que é tido como um dos maiores pacifistas da nossa história, por ter feito a libertação do povo inglês, do povo indiano do jugo inglês,
mas de uma forma pacífica, sem precisar de armas e arminhas. Na verdade, ele não teve o reconhecimento humano, mas com certeza o reconhecimento divino para o trabalho que ele fez. E ele deixa um recado que, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E aí a gente não vai ficar, com tanto tempo, mas podemos dizer que é uma das mais belas poesias, com a riqueza da profundidade espiritual do recado que o Cristo nos dá no Sermão da Montanha. Então, mais atenção, releituras na parte do Evangelho das Bem-aventuranças. As reflexões iniciais a gente encontra em Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí a gente vai começar com o verbo pacificar. O pacificar é, mais do que restabelecer a paz alheia, estar em paz consigo mesmo. A verdadeira paz, dou-vos a minha paz. E aí alguém pode pensar, mas eu não preciso então fazer um trabalho, um movimento interno de construir ou adquirir paz, porque o Cristo diz que ele nos dá a paz dele. Parece que um paradoxo nesse processo. Eu posso ficar na minha, de boa, como fala a juventude, e a paz vai chegar, caminhão na minha porta todo dia, só então eu pedir a Deus. Mas esse processo de pedir vai mobilizar uma série de processos internos de mudança. Ela não vai vir gratuitamente. E a gente vai ver então que esse ato de receber está vinculado ao processo de vivência do próprio Cristo. E aí o homem desabrido e intolerante, ele não está conseguindo tolerar nem a si mesmo. E aí desabrido é o imoderado, é o agressivo, é o insolente, é o atrevido. Aí a gente para refletir, dentro das nossas 24 horas, quantas vezes nós somos aquele que não tolera nada no trânsito? Quantas mortes nós temos visto por nada? Arranhou o retrovisor, ou alguém estava mais nervoso no sinal porque ficou verde e você não conseguiu passar a marcha de imediato e alguém atrás já está, de certa forma, descarregando dardos mentais. Porque quando a gente fala de guerra, daquela que em todo o tempo da humanidade sempre existiu a guerra física, pelo domínio da força em determinado tempo, para conquistar território, alimento, A história da humanidade é uma história de busca de superação pelo braço. Mas depois, com a intelectualização, o homem acabou usando a própria inteligência para fazer os seus artefatos e sofisticar os artefatos. E a gente não parou para pensar, e é um alerta, que para além das bombas nucleares que estão instaladas na Terra, que ainda indicam que a Terra não está pacificada, nós estamos a caminho num processo de transição, mas as notícias que temos é que não há um dia sequer sem guerra no planeta, em grau maior, em grau menor, umas mais perceptíveis, outras menos, mas há uma em curso que talvez nós aqui não tenhamos ainda atentado. É a guerra digital. Quantas pessoas estão sendo afetadas, mesmo que o outro esteja longe? Porque, na verdade, a ferramenta digital de um celular ou da rede de computadores, internet, ela, na verdade, ela está canalizando as guerras mentais que sempre existiram. Eu moro muro com o vizinho, mas se eu não o amo, se eu não o perdoo, a qualquer momento que eu chegando ou saindo, a presença dele vai mobilizar uma série de dardos que vão sair de mim. Não tem como. Eu pensei naquela pessoa, se eu ainda não me resolvi com ela, se ela ainda me machuca porque uma lembrança não é boa, porque ou ele não me perdoou, ou eu não o perdoei e a coisa não está resolvida, eu estou dando exemplo do vizinho, mas se aplica para todas as pessoas do nosso relacionamento. Então, na verdade, a guerra digital estabelecida, onde pessoas bloqueiam, não falam mais com você, você não é mais do meu grupo. A gente está percebendo isso, amigos que se amavam,
e que não estão se falando. Eu estou falando de situações do meu dia a dia. Pessoas de trabalho que construíram uma história juntas e que, por conta de uma pequena desavença, um pequeno desentendimento, a potencialização, por conta de estarmos conectados a uma rede que facilitou e materializou aquilo que já existia no sentido mental de que eu estou guerreando, jogando as minhas emoções de ódio, eu odeio aquela pessoa. A inveja, que às vezes a gente acha que é só querer o que o outro tem, não é não desejar que o outro seja feliz, porque a felicidade do outro te incomoda. Isso é uma guerra. É você não conseguir alcançar o que o outro conseguiu, e ele ter conseguido te incomoda. Ele nunca te fez nada, mas você constrói uma relação doentia pelo fato dele estar mais feliz, supostamente, dentro dos parâmetros que você estabelece de felicidade, e isso não te deixa em paz. Então, a gente está iniciando a conversa para perceber que a gente está falando de guerras no campo material, onde nações brigam por gás, por petróleo, por minérios, né? A história nossa é essa, porque nós ainda somos gananciosos. E esse ciclo ainda não fechou. Apesar de quantas palestras aqui vocês já devem ter ouvido falar da transição, da regeneração. Mas a gente está no campo da sociologia espírita e percebendo a realidade na qual estamos mergulhados e quais são as terapêuticas para que a gente possa se fortalecer e não se atemorizar, como foi a recomendação do Cristo. E aí nós confundimos paz com silêncio e recolhimento. A gente vai caminhar com algumas mensagens do André Luiz, via Chico Xavier, né, o grande médium. Eu trouxe trechos do André Luiz, mas a gente também traz essas reflexões iniciais. E aí é uma confusão. Imaginar que alguém, numa beira da praia, vendo um pôr do sol, numa rede, ela possa estar em paz. A gente associa, porque nós temos aguçado ainda o biológico em nossos sentidos, que o estado externo vai definir e influenciar, vai ser um determinante, ele pode ser um fator facilitador de uma paz que você busca na mente e no coração. Mas ele não é o determinante, porque há pessoas que estão nas dunas vendo o pôr do sol, mas a mente está na conta que esqueceu de pagar, o boleto que vai vencer amanhã, o carro que vai passar pela vistoria. É uma tormenta constante porque ele não faz o deslocamento, né? Ele está de corpo presente, mas a mente não está ali vendo o pôr do sol. E há o inverso. Há pessoas que no metrô de São Paulo, ou numa estação de metrô do Rio de Janeiro, como a Carioca, que vez ou outra a gente está lá, né? Você pode fazer um processo de abstração e distanciamento daquilo que atormenta naquela correria, barulho, espera, e você estar com o seu oásis espiritual em você. Então, na verdade, construir o oásis da paz é uma decisão individual para que em qualquer circunstância em que você esteja, você possa estar bem consigo mesmo. Percebem? E aí você querendo paz e tranquilidade, e o vizinho com obra desde julho de 2018. Quem já passou por essa experiência? Né? Você, às vezes, dá plantão, não é o meu caso, isso é um caso de um amigo que trabalha na saúde, e que ele me relatou isso, e aí ele vira o plantão. E aí quem trabalha noturno, né, que seja em segurança, que seja em saúde, quando ele chega em casa às 7, 8 da manhã, o que ele quer fazer? O que a gente quer fazer? Dormir. É uma necessidade humana, e que bom que a gente pode dormir 7, 8 horas, porque restaura um montão de coisa. E aí quando ele vai para o quarto, aí 7 da manhã chega o pedreiro com aquela maquininha, sabe, que corta piso. Vocês querem imitar o barulhinho, né? E aí a obra não termina, a obra está desde julho, porque o proprietário está fazendo uma outra casa dentro da casa que ele está reformando. E ele está lá, é fato, é real. E aí como que você vai lidar com essas situações, né? E a gente precisa, sim, de sossego, a gente precisa de isolamento, de silêncio, de recolhimento. Se não fosse isso, Jesus não teria deixado esse exemplo.
Muitas vezes Jesus, com toda a potência espiritual dele, era só tocar e o fluido benéfico restaurava, né, a mulher que tinha hemorragia e tantos outros. Mas em determinado momento a necessidade de uma conexão, saindo da turba, saindo do barulho humano que às vezes, né, o seguia, ele precisou recolher. E a gente precisa fazer isso. Isso que a gente veio fazer nessa noite é um pouco isso. Puxa vida, meu dia foi agitado, eu trabalhei muito, foi uma correria. Eu vou lá no grupo, porque ali vai ser um momento em que eu vou encontrar os meus amores. A gente encontra os amores aqui, né? Os médiuns, eu tenho 2 amigas médiuns videntes. E a gente não fica explorando, né? Porque médium vidente não é para você estar lá toda hora, viu o quê? Né? Não é isso. Mas, vez ou outra, ela espontaneamente, nas reuniões de avaliação da reunião mediúnica, ela traz os relatos, coisas interessantíssimas, né? Uma capacidade de ver as conexões cerebrais enquanto alguém está na fluidoterapia sendo tratado, né? E de que forma que a espiritualidade está trabalhando os fluidos para manipular aquelas conexões e devolver saúde, equilíbrio, harmonia, desvinculando uma série de entidades que estavam ali perversamente, não por ela ser vítima, mas pelas relações construídas de outras existências, as guerras, que vão sendo ajudadas por misericórdia para que aquela pessoa possa reestabelecer as suas conexões neuronais e facilitar as suas relações com o mundo. Então, isolamento, silêncio, recolhimento, isso é saúde para a gente. Nós precisamos colocar na agenda. Eu vou me dar de presente meia hora de música que me traz à memória referenciais emocionais positivos. Eu preciso lembrar da minha infância, das coisas boas. Fecha o olho, né? Toma aquele banho, arruma um espaço isolado. Se não for em casa porque tem 10 netos para você tomar conta, arruma alguém para ficar com os netos. Mas se dê de presente, mergulhar num silêncio para você se escutar. E você exercitando isso, o self, né, que às vezes está descolado do ego, o self é o divino em nós, ele se reaproxima. E aí a gente vive uma religião sem estar dentro de uma igreja ou dentro de um centro, porque o religar é justamente essa reaproximação de um ego que a gente exacerbou ao ponto de nos acharmos tão poderosos, tão semideuses, que a gente dispensa Deus toda hora. A gente não leva em conta na nossa agenda o momento que eu preciso reconectar. E eu fazendo isso mais vezes no meu dia a dia, eu vou me encharcar do divino, eu vou permitir que Deus esteja mais em mim e que eu vou criando mecanismos de fortalecimento para o enfrentamento das horas em que eu vou ser testado para ser o dispensador de paz no mundo, né? Então podemos desfrutar de momentos, sim, de paz, é a felicidade relativa na Terra que os espíritos nos recomendam. Por um bom tempo, até por conta de uma cultura marcadamente, né, judaico-cristã, ocidental, isso foi trazido também para o espiritismo, a gente fica com uma ideia de que a gente veio muito para o martírio, para o sofrimento, que a gente veio para expiar. A partir das referências das obras da psicologia transpessoal, a gente está percebendo que esse sentido de estar encarnado para expiar, ele está se desfazendo para dar mais leveza, porque a gente acaba pensando tanto no peso do fardo que ele não fica leve. Quando o Cristo já disse que deveria ser leve, e a leveza vem quando a gente ama mais, quando a gente ora mais. E aí a gente traz justamente essas cenas, né? Uma rede, a contemplação da natureza, o pôr do sol. Às vezes a gente tem isso na nossa região, nós que encarnamos aqui nessa região, a gente tem isso com uma fartura. Apagar as luzes, ver as estrelas, ver a lua, ver o sol nascer, a energia do sol nascendo é um negócio fantástico. Acordar para caminhar, respirando o ar da manhã, antes de se preocupar com outra. Faz a prece, pede ajuda ao amigo espiritual, convide, vamos caminhar comigo, né? E aí vai mentalizando, vai conversando com ele durante a caminhada, mentalmente, porque senão o pessoal vai ver você falando sozinho, né? Vai ser meio complicado.
Mas de vez em quando também, quando eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém, aí eu verbalizo, não tem essa coisa também não. Eu falo, às vezes assim, tenho a necessidade de conversar, isso é fato. Estou caminhando no local, não tem ninguém, eu falei assim, eu preciso conversar mais alto com esse meu camarada, não porque ele não escute, mas é uma necessidade minha. E a gente fala, meu amigo, a gente fez um pacto, né, um compromisso, e hoje eu estou aqui caminhando, né, para cuidar do joelho, da coluna e tal, mas eu estou precisando cuidar do coração, estou com algumas coisas aqui mal resolvidas, você me ajuda? Estou lá com uma situação dessa no trabalho, eu estou precisando amar mais. Esse momento de terapia 0800 é fantástico. A gente tem isso todo dia, toda hora, né? Só que aí a gente vai lá, caminha, vê o sol nascendo, vê o sol se pondo, mas aí a vida, aí tem um problema. Nós temos uma tendência, devido às nossas fragilidades, ou pelas nossas inconsistências no decisório, a gente acaba vivendo muito intensamente alguma coisa. É o que a gente cansa de ouvir assim. Puxa vida, eu tive 15 dias de férias, mas eu queria 2 meses, eu queria 1 mês. Normal. Só que a gente carrega esse conceito para o dia a dia, que quando a gente vive um momento muito bom de tranquilidade, de paz, você relaxou, aí você tem que voltar para o batente, e essa figura, eu saí buscando uma figura que representasse isso, e aí eu trouxe essa ideia de que, como espírito, nós queremos liberdade. A gente está cansado da vida na matéria. É natural isso. A gente está tão desgastado por conta de que não é só o peso da caminhada dessa existência. Às vezes a gente se cansa da gente mesmo. A gente deu tanta cabeçada. Caramba, eu estou errando pela 10ª vez o mesmo erro. Por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? A gente se pergunta. E isso vai gerando culpas, sofrimentos, remorso. Aí chega uma hora, e é o ponto que está chegando, muita gente, né, onde o abandonar a vida está sendo uma alternativa. E o abandonar não necessariamente eliminando a vida física pelo suicídio direto. Mas há pessoas mortas-vivas, no sentido de abandonar os sonhos. Já não deseja mais nada, não sonha mais. Isso é que é perigoso. Quer dizer, no momento em que eu estou querendo me libertar, eu querendo voar para ter paz, para não mais participar de um planeta com todas as dificuldades, mas eu sei que eu ainda estou vinculado, e aí numa simbologia desse fio, no caso, quando a gente dorme, o espírito voa, mas o fio fluídico que nos prende ao corpo, no outro dia a gente retorna, né? Mas eu tenho degraus de evolução pela frente. Então, quando a gente volta para a mensagem inicial, que o Cristo nos dá a paz dele, não como o mundo nos dá, e que a gente tem que ter um cuidado para não se atemorizar, isso se aplica a esse momento de dúvida que a gente possa ter nesse salão nessa noite. Por que eu estou com dúvida em relação à minha própria felicidade? Por que eu estou duvidando da minha capacidade de colocar mais força na asa, nos sonhos, na fé? Porque fé está lá no Evangelho, né? A lucidez para você enxergar o percurso e saber com certeza que você vai chegar naquele ponto desejado. Mas você precisa ter uma fé que te dê lucidez para enfrentar cada etapa do caminho percorrido. Isso é ter fé. Não é? É a fé raciocinada. A fé que você vai ser, poxa, mas meu caminho está muito difícil, mas você não está sozinho. Então a fé vai te dando lucidez, estratégias, vai abrindo a tua percepção de que existem vários recursos, pessoas, amores, amigos, o Cristo, a leitura, o passe, a ajuda na reunião. Chega para um médium da casa, para a coordenadora, eu estou precisando de uma ajuda diferenciada, só o passe não está dando conta. Como é que vocês podem me ajudar? Tem um atendimento fraterno? Quem é que pode me escutar? Não deixe acumular no baú do coração coisas que você não quer dividir com o outro, porque senão a pedra fica mais pesada, porque a pedra ela é na medida certa das nossas forças. Não nos enganemos.
Então, voar para alcançar essa paz, para ser feliz, para se resolver nesse processo e continuar subindo na direção da luz até um ponto em que a gente não tem mais peso para carregar. Tudo vai ser tão leve, tudo será encarado de uma forma que até o trabalho, para quem ama, vira leve. Você já não vê mais aquilo que hoje para você é sacrifício como sacrifício, porque você já se constituiu uma pessoa mais consciente e mais ferramentada no divino para suportar a caminhada e tentar ver com um outro olhar, o olhar espiritual desse processo. Aí a gente chega em André Luiz, pelo médium Chico Xavier, com o pacificar. Nós adoramos receita de bolo, né? Isso é natural. Aluno adora pedir, professor, o caminho mais fácil, né? Como é que eu resolvo essa fórmula? Isso é natural. Só que, em termos de mudança espiritual, a gente já teve muitas receitas em várias encarnações. E agora a gente precisa ter a receita, e aí só um parênteses. Às vezes você tem a receita muito bem escrita, ou mesmo hoje você clica no Google, já acha lá a receita de muita coisa. E você tem a dosagem exata para fazer um bolo perfeito. Dona Maria faz o bolo perfeito, com a mesma receita que a Dona Antônia não conseguiu. Porque cada um está no seu processo, porque não é só ter a receita. É como que você vai fazer a receita acontecer. Então, na verdade, a receita do Evangelho, ela é única para todos nós. Mas por que nós estamos diferentes? Por que nós estamos em nível de mais paz ou menos paz? Por que nós estamos em níveis de evolução? Porque nós temos a receita, que é do Cristo, mas cada um mexe a sua própria vida, faz acontecer com recuos, com cansaços, com medos. Então, na verdade, quando vem essa receita do pacificar, é que cada um possa ver em que momento que você é testado para aplicar essa receita, né? É uma oficina aqui das emoções. Não perturbe, tranquilize, não grite, converse, não critique, auxilie, não acuse, ampare, não se irrite, sorria, não fira, balsamize, não se queixe, compreenda, não condene, abençoe, não exija, sirva, e não destrua, edifique. Então, na verdade, a gente tem numa coluna da esquerda o não. Quer dizer, na verdade, é uma receita direta do André Luiz daquilo que a gente precisa estancar em nós. Ele está sendo muito pragmático, muito objetivo nesse processo. E aí, se eu me identifico com alguma coisa da coluna do não, que eu ainda faço, ele vai dar a receita. Para aí, você precisa estancar se você ainda perturba, né, dentro de casa, na fila. Aí é um processo de autoavaliação, de autoconhecimento. Lembrando que bem-aventurados os pacificadores, e para eu pacificar, eu preciso primeiro pacificar em mim. Será que eu grito? Será que eu não consigo dialogar? Será que eu não consigo trabalhar com a pessoa no campo das ideias? O outro me incomoda e me afeta, quando ele fala uma coisa eu já discordo, eu não deixo ele falar e já grito para me fazer mais forte. É a velha história da caverna, é o braço. Aí eu transfiro do braço para a garganta. Olha, eu sou mais forte porque eu estou gritando, porque eu não quero ouvir isso que você está falando. Então, a dificuldade de lidar com pessoas de religiões diferentes, de time de futebol diferente, de pensamentos políticos diferentes. E a gente está vivendo isso muito de forma exacerbada hoje. A não capacidade de diálogo por conta do outro pensar diferente. E ser pacificador é construir em você uma capacidade de relação saudável com a outra pessoa, mas no campo das ideias. Tá bom, bacana, você fez seus argumentos, você continua com as suas convicções, né? Mas eu vou te dar um abraço porque eu te amo acima de tudo, da forma que você é para mim. Você não vai conseguir mudar o outro, né? E não é o objetivo dessa encarnação para a gente, de nenhuma. Não é o objetivo eu dar conta do outro. Os espíritos têm falado isso direto. Eu preciso começar a dar conta de mim mesmo, porque eu me resolvendo, automaticamente eu vou irradiar para o universo uma energia nova e que vai afetar o outro. Mas não pela força do grito, não pela força do braço,
mas sim pela minha emissão vibracional num outro nível para afetar o planeta, né? E aí a gente precisa recordar que a humanidade é uma coleção de grupos, e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós. A paz individual produz a paz social. Está reforçando o que eu acabei de colocar. Se eu quero paz no meu bairro, vou conseguir isso de imediato? Não, isso é responsabilidade da Guarda Municipal, isso é responsabilidade do governo. No campo das políticas públicas, sim. Vamos exercer cidadania, vamos ver como que a comunidade se organiza, exigir mais a ação nesse sentido. Mas de uma paz mais duradoura para o social, ninguém pode ser pacificador de outros se não for pacificador de si mesmo. Então, na verdade, a gente volta à origem desse processo que está coletivo e que nos aflige, mas onde que tem que começar a grande mudança? Em cada um de nós. E aí a gente tem o tempo de fazer escolhas, boas escolhas. Porque se eu não consigo alterar o outro e nem o contexto macro da sociedade, nem aquele núcleo menor de comunidade, eu preciso fazer uma escolha. Peraí, eu não dou conta de tudo, eu tenho que dar conta de alguma coisa nessa encarnação. E essas boas escolhas precisam começar para mim mesmo, na minha vida. Eu vou trazer uma imagem e vou contar uma história real. Eu queria que vocês tentassem sentir essa imagem, né? Quando a gente fala sentir, porque a gente vive um mundo midiático, e o impacto de uma música, o impacto de uma cena, ele mexe para cada um nas ondas cerebrais, mas também nos arquivos emocionais. E aí eu vou provocando, né? Quantos de nós, como filho, vamos imaginar a cena pai e filho? Poderia ser sobrinho, afilhado, o tio com sobrinho, um aluno e professor, mas vamos trazer para a figura de pai e filho. Ele com 80 e o menino lá com 47, um jovem menino. E aí a gente pergunta, quantos momentos dessa existência, para quem o pai já partiu, se permitiu ter esse momento de liberdade? Porque as mãos estendidas, olhando para o horizonte, no meio de uma campina, né? E os sorrisos estampados, eles indicam uma conexão com a natureza, com um estado de satisfação que essa natureza está representando, mas isso só é possível também porque os dois estão numa relação que permitiu, eles estarem naquele momento desfrutando do que o ambiente facilita para uma paz, aí é um ambiente facilitador, mas que eles estão externalizando uma paz já construída nas relações entre eles. História real, 1989, né? 30 anos atrás, vamos imaginar que esse jovem estivesse com 17 anos, com outros irmãos menores, esse pai de 80 com os seus 50 anos, então em 89 ele com 50 anos e o filho com 17, e o pai com 50 anos, um empresário bem-sucedido, com maquinário, prestando serviços, fazendo transporte de vários materiais, e o menino, esse jovem, na época com 17, já estava ajudando o pai desde os 12, ao ponto de já dominar uma máquina, dirigir um caminhão, aguardando seus 18 anos para poder ter isso de forma legal. Só que um belo dia, numa manhã, ao chegar na empresa, no pátio, para liberar os caminhões e as máquinas para os outros serviços, o jovem é chamado no escritório da empresa e o pai simplesmente o comunica: vendi tudo, estou indo para a capital, conheci uma mulher mais nova do que a sua mãe e eu estou partindo hoje para viver um grande amor com uma jovem bem mais nova do que eu. Esse jovem com 17 anos, que de certa forma já estava ali para dar sequência, ele, ao querer detalhes, o pai: não me peça detalhes, é uma paixão que eu vou me permitir viver, não aguento mais a vida que eu construí e estou indo embora hoje. Você comunica a sua mãe, já vendi tudo e não deixou nada. E na saída, o jovem ainda implora: me deixe pelo menos um caminhão.
e o pai não tem mais nenhum caminhão. Eu já vendi tudo e eu estou deixando vocês. Ele parte naquele dia. A família se desmorona, ele com os irmãos mais novos. A mãe toma conhecimento dessa aventura que o marido de 50 anos resolve passar. Essa história é verídica e eu chorei junto com esse jovem agora com 50 anos, né? O jovem, e o pai com 83. Passado o tempo, esse jovem, tão tenaz que a vida já tinha forjado uma personalidade de luta, passa a ser o suporte para que a mãe, com a alegria que era natural dela, eles consigam reescrever uma história. Eu vou encurtar pelo nosso tempo. E, atualmente, esse jovem que está com 50 anos e o pai com 83, o pai trabalha na empresa do filho. Porque depois de 6 anos na capital, tendo queimado toda a riqueza da família, ele volta para a cidadezinha do interior, só que não tem coragem de encarar a família. Ele volta pelas outras relações, porque na capital ele não tinha apoio nenhum, a jovem desfrutou de toda a riqueza que ele tinha, e ele volta sem nada, ao ponto de trabalhar em Campinas, em serviços de serventes, né? A época quando ele retorna com os seus 56 anos, porque foram 6 anos na capital, e ele volta ainda jovem, e aí o filho, com o tempo, faz um exercício de perdão, após ter estruturado e ter conseguido montar a sua própria empresa com caminhão, com máquinas, com empresa, e vendo o pai muito longe fazendo esses serviços, consegue liberar do coração qualquer mágoa e faz a parábola do filho pródigo invertida. Porque todos conhecemos, quem não conhece, leia a parábola do filho pródigo, e a gente vai ver na atualidade uma parábola do filho pródigo invertida, onde o amor foi capaz de devolver paz a esse jovem e que em lágrimas, me contando que, na verdade, a grande conquista da vida dele hoje não é a questão da empresa, do dinheiro, ter dado suporte para a mãe, não retornou para a mãe continua amparada pelos filhos, ele conseguiu amparar os irmãos em processo de estudo, tudo equilibrado. A mãe, um exercício de amor, vendo esse esposo equivocado, hoje é um irmão quando também precisa, mas ele voltou aos poucos trabalhar na empresa do filho. E hoje o filho diz assim, ele está ali, ó, né, com 83 anos, não por obrigação, mas é porque ele precisa se sentir útil fazendo alguma coisa. Vê se um estoque está no local, a gente continua amigo, né? Essa história, ela traz para a gente, dentro do conceito que eu coloquei antes, se a gente quer paz, eu preciso fazer escolhas, boas escolhas na minha vida. Quando Jesus fala, reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, gente, há uma profundidade muito grande. Ontem um amigo no estudo na nossa casa, a gente estava estudando, né, a misericórdia. Já imaginou a gente desencarnar com uma lista de desafetos? Desencarnar com um peso, querendo ir para a luz, mas a gente preso porque nós não temos paz na consciência, porque nós não conseguimos nos liberar de mágoas, de rancores, e a gente não se reconciliou porque a gente não conseguiu amar de verdade o outro, entender o outro com as suas fraquezas, porque aí, na verdade, é uma escolha de carregar um lixo psíquico, emocional, que me fere, que me gera doença, ou se eu quero me libertar desse processo. E aí a gente caminha para finalizar com algumas leituras. Então eu preciso fazer uma escolha fundamental para ser um pacificador, eu preciso estar bem comigo mesmo. E eu só vou conseguir estar bem comigo mesmo, botar a cabeça no travesseiro, se eu tiver me resolvido no campo dessas emoções. A receita é muito clara. Eu não posso estar perturbado em função de algo que me incomoda e que eu passo uma vida inteira fugindo desse algo. Qualquer que seja isso. Então é possível pegar um papel hoje à noite, fazer uma oração, pedir inspiração para se encontrar com o teu anjo da guarda e anote tudo que te incomoda, tudo que tira paz da sua vida. Mas não tente fazer tudo amanhã. Faça um plano
tenha fé, vá com calma. Mas na hora em que você fizer a escolha fundamental da sua vida, que é viver melhor, ponha força nisso para não ficar adiando esse processo, porque isso é que é o essencial dessa existência para que a gente viva em paz, né? Todos queremos ser felizes e viver melhor, e fizemos uma trajetória para fora de nós. Pelo adiantado, eu vou pular alguns slides, mas que não gera prejuízo, até porque eu já mencionei em que nós depositamos a nossa felicidade, em mais ter, né? E aí tem um conceito que é importante, porque aí a gente vai para o campo social. Eu falei muito da questão individual, só que a gente ainda tem uma convulsão social, que um dos determinantes da falta de paz entre as nações, séculos e séculos, nós vamos ver que na base disso está a nossa ganância, o nosso orgulho e a falta de justiça social. Porque na hora em que você tem meninas camponesas da China sendo iludidas para deixar os campos em números absurdos, 300 mil, 400 mil meninas das camponesas, e que a gente às vezes compra algo por R$1, né, mas não sabe quem está produzindo por trás disso. E quando você tem ainda escravidão no século XXI, que as condições de trabalho dela, busquem isso para ver como que é o processo. O final de semana agora estava Divaldo, acho que o Haroldo Dutra, vários, lá do Fraternidade foi uma caravana, né, para Belo Horizonte, o Fraternidade Sem Fronteiras, quando nesse exato momento nós temos crianças da África que tomam água suja. O que é tão natural para a gente chegar no filtro da nossa casa e tomar um copo d'água, neste momento do século XXI, há injustiça social, porque para a riqueza de parte da população mundial, e uma riqueza de milhões e bilhões e bilhões, porque aí o anel não pode ser de R$1.000, tem que ser de 12 mil, 100 mil, 1 milhão, né, para satisfação desse ego. Então, quando houver uma evolução desse ego doentio, de que para ser feliz eu tenho que ter às custas de uma injustiça social, a gente equaciona. São os espíritos que nos alertam. Aqui é uma mensagem de encarnado, que é natural, portanto, que o conceito de paz esteja associado unicamente a um ato não violento, o oposto de lutas entre os povos por dominação econômica ou religiosa. No entanto, esse termo não implica somente a ausência de violência, mas também respeito aos direitos humanos e justiça social, econômica e política. Se olharmos com atenção, a causa dos grandes conflitos tem a ver com todo tipo de injustiça, como pobreza, discriminação e acesso desigual às oportunidades. Uns têm 10 casas, tem gente morando na rua. Mas a lógica da reencarnação, ok, não é o assunto para a gente entender o porquê que o indivíduo está naquele processo. Só que nós também somos agentes dessa mudança para romper esse ciclo. Nós não podemos nos acomodar atribuindo a lei de causa e efeito, porque é função nossa, André Luiz coloca isso, né? Nós somos co-criadores, e na condição de co-criador a gente precisa romper esse ciclo da injustiça social. Amando mais, distribuindo mais, sendo mais solidário e menos competitivo, né? O André Luiz, também pelo Chico, numa mensagem Viver Melhor, eu trouxe só um trecho, ele nos diz: procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Saia de você mesmo ao encontro dos outros. Veja bem, eu falei de África, que a criança não tem água. Mas onde que em Cabo Frio há alguém que você pode ser a ponte entre ela e uma justiça social? Então não pense em fazer muito, comece pelo menor, né? Mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém, e os outros nos farão encontrar Deus. Não só você é a ponte entre o divino que se materializa naquilo que ele necessita, como na hora em que você se movimente, saindo do seu sofá, da lamúria dos seus problemas, e você vá ao encontro do outro, você vai perceber que o outro passa a ser uma ponte permanente com o divino. Você encontra Deus no olhar, no abraço, naquilo que o outro demonstra
e te vai energizando. Esse processo, quando começado, ele não cessa mais, porque você vai se fartar do divino no outro que caminha contigo, né? Então não julgue que semelhante ilustração seja assunto unicamente para você que ainda se acha na Terra. E aí o André Luiz vai nos alertar de que essa recomendação de tentar fazer a ponte através do outro não é só para nós encarnados. Ele vai nos dizer, se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, não existe paz gratuita, o engano é seu. Porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. Então, na verdade, essa dinâmica de servir, que o maior é o que serve, é que vai, de fato, construir uma paz permanente em cada um de nós. A paz nasce, então, no mínimo dever bem cumprido, na planta que eu respeito e cuido, na criança que aponta caminhos virtuosos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Na mãe terra generosa que recebe os meus cuidados, no bem que faço sem esperar que alguém faça também, e no amor generoso e puro. Em relação à terra, só para exemplificar, o lixo nosso de cada dia. Às vezes a gente assiste palestra, vem na casa espírita, vamos amar o planeta, mas como que eu estou cuidando do lixo físico? E aí André Trigueiro, em Ecologia Espiritual, o que eu estou fazendo com o meu lixo psíquico, mental, encharcando o planeta de coisas boas? Ou eu produzo lixo mental, emocional, psíquico, deletério, para não gerar a paz no planeta, né? E essa lista cada um completar, e aí no nosso minuto que resta, respeitando a casa, né, o horário, eu vou finalizar com um pequeno editorial de um momento espírita do Paraná. Eu não trouxe a mensagem toda, eu achei esse trecho interessante para a gente finalizar a nossa reflexão da noite. A paz do Cristo. A paz do Cristo não se identifica com a inércia. É um sublime estado de consciência feito de serenidade e harmonia. É um profundo silêncio interior que não depende das ocorrências do mundo. Essa paz somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso e trabalha efetivamente no bem. Ela é muito trabalhosa e operante. Reflete o estado de quem pode observar com tranquilidade os próprios atos. Só se sente assim quem cumpre o seu dever. Não é um presente. A paz não é um presente, mas é uma conquista. O seu gozo pressupõe esforço em burilar o próprio caráter, em crescer em entendimento e compreensão. Apenas se pacifica quem procura desenvolver seus talentos pelo estudo e o trabalho constante, e utiliza os seus talentos na criação de um mundo melhor. A paz do Cristo está à disposição de todos, mas só a desfruta quem pratica a lei de justiça, de amor e caridade, estabelecida por Deus para a harmonia da criação. E aí eu trago, simbolicamente, que a gente possa encerrar esse momento. A gente sabe que o ambiente é muito bem trabalhado pela espiritualidade amiga. A paz que às vezes a gente ainda não consegue produzir, mas que outros estão produzindo, formam um coletivo. E se eu estou mergulhado aqui, ainda que eu possa ter contribuído pouco, porque eu posso estar necessitando mais, é normal isso. Hoje eu estou precisando mais. Peça misericórdia, Senhor. Hoje eu preciso da paz do outro, porque a paz que o Cristo oferta, às vezes vem através do outro e a gente não percebe isso. Vem através das mãos luminosas dos amigos espirituais que estão no salão. Nós não estamos sozinhos. Então há mãos luminosas sobre as nossas cabeças. Há mãos luminosas de amores nossos tocando os nossos peitos, né? Os chakras das emoções, para que a gente saia daqui com mais coragem. Eu fico com essa palavra. Se bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus, mas esses pacificadores de hoje, nós precisamos de mais coragem para assumirmos que somos cristãos e enfrentarmos todas as tempestades. As de fora, que são muitas,
mas as de dentro de nós. E pacificados, faremos um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.